Alô, alô, salve, salve pro alunos e pro alunas! Biro falando para trazer aqui um tema um tanto quanto polêmico. Vocês estão acostumados a me ver falando de revolução por aqui. Hoje eu não vou falar bem de revoluções, de encher a boca, mas de revoltas em si. Só que o que tem de interessante nessas revoltas que eu selecionei? Todas elas têm ali, antes do seu início, um momento de combinação, um momento em que elas foram organizadas, e esse momento foi em torno de um copo, numa mesa de bar. Pois é, a gente vai falar de revoltas que começaram a ser articuladas em mesas de bar. Então, antes da gente começar a falar de cada uma delas, só lembra de deixar o seu like, já vai comentando aí, sugerindo alguma revolta ou revolução que a gente pode trabalhar aqui no próximo episódio, e não deixa de se inscrever no canal. Vamos lá! Então, vou fazer na ordem cronológica, beleza? A gente vai voltar agora para o início do século XVII, dos anos 1600, mais especificamente para a Inglaterra. Pois é, no início do século XVII, começou a governar a Inglaterra, que na época ainda era uma monarquia absolutista, uma dinastia de reis que vinha do estrangeiro. Uma dinastia de reis que era procedente da Escócia, porque a rainha Elizabeth I, gloriosa rainha inglesa da dinastia dos Tudors, havia morrido virgem, sem deixar herdeiros. Não é à toa que ela ficou conhecida como a Rainha Virgem. E essa dinastia de reis escoceses, os Stuarts, eles assumem por terem um parentesco com a Rainha Elizabeth, recém-falecida. O rei que assume logo no início é um cara chamado James. Pra gente aqui, Jaime. Jaime I. E esse cara, ele tinha procedência católica, assim como todos os Stuarts escoceses. Só que a Inglaterra vinha vivendo uma reforma protestante típica da Inglaterra. A reforma anglicana. A rainha Elizabeth I foi uma das grandes defensoras do anglicanismo. E o anglicanismo estava surgindo como uma religião cristã oficial da Inglaterra, e para se fazer valer, ela vinha perseguindo católicos e outras religiões, como por exemplo os puritanos. Bom, o que acontece é que em 1605, muitos católicos estavam descontentes pelo seguinte fato: era um rei novo de procedência católica, o Jaime Stuart. Todos pensavam que a Inglaterra poderia voltar a ser católica, mas Jaime Stuart, ele teve que, para se tornar rei da Inglaterra, jurar ao anglicanismo. E não só isso. Além disso tudo, ele também deu continuidade às perseguições contra os católicos e outras religiões por parte do anglicanismo. Isso levou ao descontentamento de muitos católicos, assim como aconteceu com um cara chamado Robert Catesby. E esse cara, ele frequentava um tipo de taberna. Essa taberna chamada Old Coach House, essa taberna, ela reunia outros católicos. E foi justamente numa das mesas dessa taberna, uma taberna histórica na Inglaterra, que eles terminaram por combinar que iriam explodir 1.500 quilos de dinamite no parlamento inglês, no momento que o rei, a rainha, o herdeiro, tivesse todo mundo lá. Pois é, foi assim que surgiu um personagem muito conhecido justamente agora pelos cinemas, por causa de um filme chamado V de Vingança, um cara chamado Guy Fawkes. Esse cara, ele foi um dos rebeldes que, junto com o tal do Robert, se reuniu para poder articular ela, que ficou conhecida como a conspiração da pólvora. O Guy Fawkes, alguns dias antes, ele estava circulando pelo parlamento, a galera já estava começando a instalar as toneladas de pólvora que iriam detonar o parlamento, quando ele foi capturado. Afinal de contas, esse plano, essa conspiração, ela havia sido delatada. E assim, torturado, ele entregou o nome dos outros conspiradores, ele acabou falecendo, acabou sendo executado, morto, outros também. Então, essa é um exemplo de revolta, a conspiração da pólvora, que deu tudo errado lá para eles, mas que foi idealizada e surgiu de uma mesa de uma taberna do século XVII. Mas não é só a conspiração da pólvora que começou assim nesse contexto, não. Vamos agora seguir para o século XVIII. E vamos sair da Inglaterra? Vamos falar agora das colônias britânicas, pois é, as 13 colônias, os futuros Estados Unidos da América que conhecemos hoje. Cara, lá em 1773 existia um clima de grande descontentamento. Por quê? Bom, já está muito próximo ao momento da independência dos Estados Unidos.
Os americanos já ali começando a ler a literatura iluminista, a reivindicar a emancipação, e a Inglaterra resolveu fazer o quê? Eles resolveram implementar uma lei chamada Lei do Chá. E essa lei falava que todos os colonos, eles obrigatoriamente deveriam consumir o chá que vinha a bordo de navios ingleses. Sendo que a galera plantava chá lá, cara. Comercializavam chá ali também, com outras regiões ali próximas, nas Antilhas, por exemplo, pagavam mais barato. E aí a Inglaterra agora vem voltando a impor o monopólio sobre o chá. Essa galera não gostou nem um pouco, cara. E aí o que acontece? Bom, eles costumavam frequentar também um tipo de taberna, que ela se chamava The Green Dragon, o dragão verde. Pois é. E lá nessa taberna, eles decidiram por, cara, quando chegarem os próximos navios com chá da Inglaterra, nós vamos nos reunir e nós vamos saquear esses navios. Era um movimento que eles chamavam de Filhos da Liberdade, Sons of Liberty. E ali eles protagonizaram esse movimento que ficou bizarro, né? Porque os caras estavam em volta de uma mesa de bar e combinaram, quando chegarem os navios da Inglaterra, vamos tomar esses navios fantasiados de índios, porque aí não vão saber que fomos nós. E aí imagina, um bando de cara pálida norte-americano fazendo uga-buga, né? Fantasiado de índio, tentando saquear chá na Inglaterra. Obviamente que a Inglaterra não aceitou isso, impôs várias leis que eles depois vão chamar de intoleráveis, né? As leis de represália a isso que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Tu sabia que a Festa do Chá de Boston também começou sendo articulada lá numa taberna? Pois é, e não para por aí. Agora, eu tava falando de século XVII, depois eu fui falar de século XVIII. Se a gente for pro século XX, a gente pode pensar também um movimento que aconteceu a partir de cerveja, de bar, de cervejaria, que foi na Alemanha e envolveu inclusive uma figura chamada Adolf Hitler. Para você ter ideia, Hitler, ele foi um ex-cabo da Primeira Guerra Mundial e em 1920, já entrando para o Partido Nazista, estava começando a se tornar uma figura popular. Em 1920, numa cervejaria em Munique chamada Hofbrauhaus, ele fez um discurso para tipo 3.000 pessoas. Não é muito, mas 3 anos depois, esse mesmo Hitler já estava fazendo discursos em outras cervejarias em Munique para papo de 100.000 pessoas. O que acontecia é que lá em Munique o nazismo tinha muitos apoiadores, então eles consideravam que um golpe poderia partir de lá. Só que na mesma Munique, uma região da Alemanha, existia espaço para políticos de direita e políticos de extrema direita. Não se sabia ali ao certo como que o nazismo ia conseguir tomar um espaço numa região em que o poder ainda era disputado, mesmo que pela direita, por membros da extrema-direita e da direita mais próxima do centro. O que acontece é que um dos políticos mais famosos da região de Munique, em 1923, ele iria fazer um discurso. Esse discurso também aconteceria em uma cervejaria, Birger Braukellen. Essa cervejaria, ela ia ser a sede do discurso de um cara chamado Gustav von Kahl. E esse cara, ele era um político de direita, não de extrema direita, mas de direita de Munique. O que Hitler e os seus comparsas pensaram? No momento que ele for entrar para fazer o seu discurso, a gente trancacia ele e nós, a partir dali, tentamos tomar o poder e, usando, né, daquele público todo, os ouvidos daquele público para ouvirem os nossos ideais. E aí, de outra cervejaria também, a Löwenbräuhaus, enfim, esses nomes alemães, a galera também resolveu sair dessa outra cervejaria para se juntar a Hitler, mas o processo foi muito conturbado, essa tentativa de golpe não foi bem planejada, o Putsch de Munique terminou com troca de tiros, morreram mais de 14 membros do Partido Nazista, troca de tiro levou também a vida de 4 policiais e o negócio terminou com Hitler preso, vai passar ali alguns meses na cadeia, depois ele vai ser solto, vai ter escrito seu livro, vai voltar para o cenário alemão para lá na frente assumir o poder e aí a gente já sabe no que essa história toda vai dar. Então você vê que eu falei de século XVII, século XVIII, depois eu fui para o século XX. Nesse mesmo século XX eu poderia pegar o contexto da Guerra Fria, por exemplo, no final da década de 1960 e ainda terminar com mais uma, talvez essa eu creio que seja a mais famosa das revoltas, das rebeliões que partiram de dentro de um bar, que é a rebelião de Stonewall, em 1969. Bom, na década de 1960, muitos movimentos sociais começaram a eclodir nos Estados Unidos. O movimento negro, o movimento feminista, movimentos ambientalistas, os movimentos contra a guerra do Vietnã, como por exemplo o movimento hippie. E um movimento que vinha se construindo era o movimento gay, o movimento LGBT. E lá
numa região de Nova York, né, que é a chamada Greenwich Village, existia um bar, uma taberna também, chamado Stonewall Inn. E nessa taberna se reunia a comunidade LGBT da região, porque era muito complicado para eles se reunirem em outras regiões e outras tabernas e outros lugares. Afinal de contas, nas décadas de 50, 60, o gay norte-americano, ele basicamente não tinha nenhum direito. Ele era visto como algo a ser combatido, não a ser integrado à sociedade. E numa das muitas blitz da polícia de Nova York à região de Greenwich Village, eles entraram no Stonewall Inn. Mas lá dentro houve confronto e junto com toda a solidariedade, toda a solidarização que outras pessoas que eram simpatizantes do movimento gay foram ali, né, dedicando ao que estava acontecendo em Stonewall, aquele movimento começou a se tornar cada vez maior. E a gente tem marchas por todos os Estados Unidos, como por exemplo São Francisco, como por exemplo Los Angeles, Chicago, marchas do orgulho gay, o Gay Pride, né? E essas marchas vão ganhar muito espaço e vão fazer com que a causa gay ela conseguisse um pouco mais de espaço em relação a tudo que ela vinha vivendo. Obviamente que a caminhada, a partir dali, ainda seria muito longa, mas recentemente, né, durante o governo do Barack Obama, o próprio Stonewall, ele foi oficializado como um monumento nacional norte-americano. Você vê, mais uma revolta, mais um movimento que partiu de uma mesa de bar. Você vê que mesa de bar é um negócio que volta e meia dá em revolta, né? E aí, você conhece alguma outra? Coloca aqui nos comentários, a gente quer saber. É isso. Deixo vocês por aqui, um grande abraço, um grande beijo e fui!